Sofre ou conhece alguém que sofre com o uso de drogas e precisa de ajuda, mas não sabe onde procurar ajuda? Então esse vídeo é para você. Pois é, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como começar a procurar por ajuda e onde encontrar a ajuda adequada para tratar a dependência química, certo? No vídeo anterior eu falei sobre o comportamento compulsivo, um dos comportamentos sintomáticos e que ajudam a gente a identificar de forma antecipada ali e que ajuda a prevenir a dependência química. Falei de 3 comportamentos, mas aprofundei mais sobre a compulsão. Vou falar no próximo vídeo sobre a impulsividade. O objetivo inicial desses primeiros vídeos é para ser mais informativo, certo? E a ideia lá naquele primeiro vídeo era fazer um vídeo semanal. Mas eu andei pensando melhor e resolvi fazer 2 vídeos por semana. Então vai ser intercalado da seguinte maneira. O primeiro vídeo eu vou falar, um vídeo na verdade, eu vou falar sobre a doença em si. E o outro vídeo eu prefiro trazer informações para a família e para usuários de como procurar ajuda, desses comportamentos também, como que eles funcionam e de como que a família pode se preparar para auxiliar o dependente químico e como que eles podem se comportar perante o dependente químico, tá ok? Então vamos lá. Preferi falar em relação à ajuda hoje, nesse vídeo, porque é bem comum, em uma queixa que eu escuto muito dos familiares, de pacientes, é sobre os cuidados que a gente tem, pelo menos onde eu trabalho, de como que a gente cuida e mantém os pacientes aqui na clínica. Porque é muito fácil e muito comum a gente ver em reportagens falar sobre como que as clínicas funcionam em relação a maus tratos a pacientes. É difícil a gente encontrar uma reportagem falando bem sobre os tratamentos, até porque ninguém vai denunciar uma clínica por bom tratamento. Geralmente o que chega são denúncias de maus tratos, né? Então essas denúncias elas são averiguadas e quando uma reportagem chega para apontar uma denúncia. Então dificilmente a gente vai ver o contrário disso sendo exposto, a não ser quando é algo que é para divulgar um bom trabalho. O que é bem difícil de acontecer, a não ser quando é feito de forma a promover, né, uma propaganda para alguma clínica específica. Então, o objetivo aqui não é fazer uma propaganda para uma clínica específica, mas para todos aqueles centros que prestam um bom atendimento e promover esse conhecimento para todo mundo, certo? Então, assim, primeiro eu quero começar falando para vocês quando que a gente deve buscar uma ajuda. No outro vídeo eu falei que todo comportamento ele passa a ser um problema quando ele começa a atrapalhar a vida cotidiana de uma pessoa. Quando passa a ser um problema. Até então, normal, segue a vida, tranquilo, segue o baile. Mas passou a atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, logo passa a ser um problema, então é hora de procurar por ajuda. Na dependência química não é diferente. Começou a fazer uso de alguma substância, ou jogos, enfim, tudo aquilo que eu já falei no último vídeo, quem não viu, corre lá para ver, é hora de procurar ajuda. E quanto antes, quanto mais no início, você começou a fazer uso de alguma substância e não está conseguindo ficar 1, 2 semanas, ou 3 que seja, sem fazer uso daquela substância, então está na hora de procurar ajuda. Quando a gente fala de uso de substâncias químicas, é uma loteria, você nunca sabe se você vai ou não desenvolver um vício. O único fator para desenvolver um vício não são aqueles 3 comportamentos, o comportamento compulsivo, impulsivo e a obsessão. A dependência química ela é uma patologia multifatorial. O seu ambiente e a sua qualidade de vida no momento, assim como predisposição genética, também influenciam demais. Então, é uma roda da fortuna, digamos assim. Você não sabe se você vai ou não desenvolver a longo ou a curto prazo essa patologia. Então, quanto antes você intervir e tentar abandonar esse hábito de usar drogas, melhor é para você. Então, o momento certo de procurar ajuda é logo no início. Independente se você já desenvolveu ou não o vício, já é hora de largar esse hábito, certo? Então, começou a sentir que está sofrendo algum dano, já corre atrás de ajuda. Percebeu que já não está conseguindo parar de usar, vai atrás de ajuda. Percebeu que está sonhando com a droga, que aquilo está dando um prazer, que aquilo está substituindo suas outras atividades de prazer, procure por ajuda. Beleza, Alessandro, tranquilo. Mas você está falando de procurar por ajuda. Como assim? Onde que eu vou procurar por ajuda? Me explica melhor essa coisa. Ok, vamos lá.
Como que eu vou procurar por ajuda? Tem algumas formas fáceis e outras que são mais demoradinhas, mas que também funcionam bastante e que são acessíveis e que talvez poucas pessoas sabem. Eu já fiz muita entrevista com familiares e até com pacientes que chegaram na clínica onde eu trabalho e que falam que não sabiam que tinha clínicas que trabalhavam com a internação, que trabalhavam com esse tipo de tratamento, com esse público. Pois é, tem gente que não sabe disso, mas tem bastante clínica que trabalha dessa forma. Então a gente tem o tratamento, o internamento. Tem tanto o tratamento voluntário como o tratamento involuntário. O tratamento voluntário é aquele que o paciente e a família procuram de forma voluntária, internam, e o paciente fica pelo prazo determinado pela clínica, que a clínica, junto com o seu plano terapêutico, indicam o tempo necessário, que pode variar de 90 dias, né, que são 3 meses, 6 meses ou 9 meses. Vai depender da clínica e do plano terapêutico da clínica. A clínica onde eu trabalho, por exemplo, o nosso plano terapêutico é de no mínimo 3 meses. Tem comunidades terapêuticas, que geralmente é uma fase de entre 6 e 9 meses. E tem também a forma involuntária, que é quando o paciente ele não quer internar, mas ele já está em uma condição muito grave da patologia, já evoluiu muito, ele não consegue mais ter autonomia da própria vida, tomar decisões, não consegue mais viver sem a droga, vive em função da droga e por esse motivo não consegue mais trabalhar, não tem mais nenhuma qualidade de vida, não tem mais os cuidados básicos com a própria vida e por isso a família e os responsáveis acabam optando pela intervenção. E com isso, e com o apoio do Ministério Público, há intervenção e esse paciente acaba sendo internado por um período de 90 dias, onde são feitas as intervenções e esse paciente permanece por esse período internado na clínica com o objetivo da desintoxicação e dessas intervenções para que ele obtenha uma melhora e uma crítica sobre essa patologia. O que é essa crítica sobre essa patologia? É ele começar a entender esses malefícios que a droga traz para ele, porque apesar de toda essa precariedade que esse ponto da doença trouxe para a vida dele, ele não consegue perceber. Apesar do sofrimento, muitos pacientes não conseguem compreender esse malefício, essa dificuldade. Então, esse período de desintoxicação, ele consegue trazer essa clareza muitas vezes. Muitos pacientes, às vezes, perguntam, será que o internamento involuntário resolve alguma coisa? Em muitos casos, resolve, porque tira o paciente daquela realidade e abre a visão dele. Eu costumo dizer sempre para o pessoal, quando a gente está em atividade em grupo, que a dependência química, muitas vezes, ela funciona como aqueles cones, sabe? Quando o nosso cachorrinho está com alguma cirurgia ou algo do tipo e fica coçando, então, para ele não ficar coçando, coloca-se aquele cone e a visão dele fica limitada. É como se a droga ela fizesse aquilo, ela limita a visão do dependente. E aí ele não consegue ver mais nada. Então, a desintoxicação, que é o período que ele fica sem a droga, é como se tivesse uma retirada desse cone. E por mais que nesse primeiro momento não venha ele não venha a ficar abstinente pro restante da vida e venha possivelmente depender de futuras internações, desculpe, me deu um branco, venha depender de futuras internações, ele consegue ter uma visão mais ampla e enxergar outras formas de se manter abstinente ou outros caminhos que não sejam só a droga para obter determinados prazeres, certo? Claro que mais para frente a gente vai falar sobre essa questão do prazer, áreas de prazer, sobre os neurotransmissores, tá? Mas é só uma primeira conversa para vocês entenderem sobre as intervenções, beleza? Então, primeira forma de ajuda que eu estou falando para vocês, não precisa necessariamente ser o primeiro recurso, mas a primeira forma de ajuda é a internação. Como que a internação pode ocorrer? Ela pode ocorrer através de clínicas particulares ou públicas, certo? Clínicas particulares pode ser por recomendações de alguém que vocês conhecem, ou jogar no Google ali, clínicas de reabilitação, e olhar as que aparecem, ver as avaliações, ligar nessas clínicas, conversar com os coordenadores, visitar as clínicas, tentar conversar o máximo possível com o pessoal, tirar o máximo de dúvida possível, para conhecer o máximo que vocês puderem dessas clínicas.
Assim vocês vão se sentir mais seguros, tentar ter mais proximidade com a equipe que trabalha na clínica. Para que vocês consigam entender esse ambiente onde o familiar de vocês vai permanecer durante esse período de tratamento, certo? Ter essa proximidade. Lembrando que o ambiente clínico vai favorecer muito o tratamento do paciente e o ambiente familiar vai favorecer muito a recuperação. O ambiente clínico é o tratamento, mas a recuperação é para o resto da vida. Então, o tratamento é dentro da clínica e recuperação acontece todo o restante da vida do paciente. Ele vive em recuperação, certo? Quando a gente falar melhor sobre o conceito de doença ou dependência química, eu explico melhor sobre esse conceito da recuperação. Beleza? Sobre o tratamento na rede pública, vocês podem procurar centros especializados, como CAPS, como CREAS, como CRAS e como as UPAs, né? As UBSs, aliás, desculpem, as UBSs, para terem mais informações e encaminhamentos para internações. Esses são os meios que podem ser, em alguns momentos e algumas vezes, um pouco mais demorados devido à demanda ser muito alta. E aí vocês vão ser encaminhados ou orientados sobre as internações. Outras formas também de vocês terem acesso à saúde é procurar especialistas na área, como psiquiatras e psicólogos que atendam dentro dessa especialidade da dependência química, porque a medicação tem que ser específica, né? O tratamento psicológico com o dependente químico também é específico devido a comportamentos específicos do dependente químico. Outras formas de procurar por ajuda também é nos grupos de mútua ajuda, que é muito importante. Um dependente químico em recuperação ele precisa estar inserido em grupos de mútua ajuda, como o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos. Você não precisa ter passado por um tratamento clínico para frequentar, você pode ir diretamente nas reuniões. É muito comum nas cidades a gente encontrar, ou cidades próximas, cidades vizinhas de onde você mora. Se na sua cidade não tem, provavelmente em alguma cidade vizinha tem. E hoje em dia é bem comum também a gente encontrar reuniões online, onde você pode estar participando. Então tem muitas formas de procurar por ajuda. E para familiares a gente tem uma série de redes de apoio também. Tem o Naranon, tem o Alanon, tem o Amor Exigente, que também podem acontecer de forma remota, que são, né, de forma online, e também de forma presencial. Vocês podem estar acessando o site desses grupos que eu falei para vocês, tanto do NA, como do AA, como do Naranon, do Alanon, do Amor Exigente, e pesquisar as reuniões da cidade de vocês ou na cidade mais próxima. E nesses grupos vocês vão ter acesso e provavelmente indicações de profissionais especialistas na área que vão conseguir orientar vocês. E pessoal, é muito importante, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham vergonha de procurar ajuda, não se sintam culpados pelo familiar de vocês, não se sintam culpados por vocês, ninguém tem culpa de desenvolver essa patologia ou de um ente querido de vocês desenvolver essa patologia. Assim como qualquer outra patologia, a gente não tem culpa de desenvolver, né? A gente acaba estando à mercê dela. Então a gente desenvolveu, a gente tem que procurar por ajuda. Ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem estabilidade. E então a gente precisa procurar uma forma de melhorar a nossa qualidade de vida. Certo? Então procurem, vão atrás. Enquanto a gente está vivo, a gente tem esperança. Certo? A gente tem que valorizar a nossa vida sempre e em primeiro lugar. Não desistam nunca. Sempre que vocês puderem, vão atrás de conversar com alguém que conheça esse problema. Dentro desses grupos, vocês vão ter acesso a pessoas que passam e passaram por coisas muito próximas a vocês e vão entender melhor esse conceito de doença. Porque eu costumo dizer para a galera que eu atendo, para os familiares também, que cada caso é um caso e cada história é diferente uma da outra, mas vocês vão ver que são muito próximas, muito parecidas, porque os sintomas são os mesmos. E o curso da doença geralmente é muito parecido. Então não tenham medo e nem vergonha, procurem, vão atrás. E mais uma vez eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Se você gostou, deixa o like. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe. Deixem suas dúvidas e suas perguntas aqui embaixo. E espero ver vocês no próximo vídeo, ok? Abraço, um beijo para vocês, boa semana e até a próxima.